Tudo bem? Sou Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças. E eu estou aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar a um patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E nessa aula de hoje, eu queria falar sobre uma coisa interessante, sobre uma luta que aconteceu recentemente do Mike Tyson. Ele fez uma luta exibição com Roy Jones Jr. e ele impressionou muito, né, pela forma física aos 54 anos. O Mike Tyson, ele é um cara fenomenal, ele é um dos atletas mais conhecidos no mundo, talvez aí rivalizando com o Pelé e com o Michael Jordan como grandes nomes do esporte. Ele, claro, Mike Tyson é um nome do boxe, Michael Jordan conhecidíssimo pela sua carreira no basquete, o Pelé no futebol. E uma das coisas mais interessantes do Mike Tyson, como eu comentei agora há pouco, é que ele está aí na casa dos seus 54 anos e apresentou uma forma física muito impressionante, principalmente se você considerar que pouco tempo atrás ele estava fora de forma já e tal, não estava se cuidando. Ele começou a carreira dele muito novo, né? Ele, na verdade, foi uma pessoa, um atleta que me apresentou o boxe. Eu, quando comecei a acompanhar, eu não era um grande fã do boxe. Eu até gostava da ideia de ver dois caras trocando porrada lá, parecia interessante, parecia curioso. Só que o que acontece? O boxe é um esporte muito técnico. Para quem não está acostumado, quando você começa a assistir o boxe, ele pode ser um pouco chato no começo. E aí eu comecei a acompanhar o boxe por causa de um tio meu, né, meados da década de 90 aí, eu passava muito tempo na casa desse meu tio e ele é fã de boxe, e ele falava muito bem do Mike Tyson. Só que o problema do Mike Tyson é que as lutas dele aqui no Brasil passavam sempre de madrugada. Então, assim, para você assistir, você tinha que fazer um esforço, você tinha que ou ficar acordado até a hora da luta, ou então você tinha que acordar, dormir e depois acordar na hora da luta para assistir, e nem sempre funcionava, né? Nessa época eu tinha, sei lá, entre 10, 12 anos, mais ou menos, às vezes eu não conseguia. Mas o que era impressionante em relação ao Mike Tyson é o seguinte, ele não era um dos lutadores mais fortes, ele era bem musculoso, mas ele não era o mais alto dos lutadores. Ele não era do peso pesado, tinha lutadores muito maiores que ele, muito mais musculosos, muito mais pesados que ele. Só que quando ele entrava para lutar, ele tinha uma aura diferente, tinha um misticismo, assim, era um espetáculo quando ele entrava para lutar. E todo mundo que conhece um pouquinho de boxe, que já ouviu a história dele, provavelmente sabe que as lutas dele eram conhecidas por demorar pouquíssimo. Então, se você dormisse e fosse acordar para assistir a luta do Mike Tyson e desse uma vacilada, você perdia a luta, porque a luta terminava em minutos. Isso me impressionava muito, né? Como há muitas outras pessoas no mundo. E o Mike Tyson, ele me ensinou muito, buscando entender um pouco da história dele. Eu aprendi muito sobre talento, né? Ele é um cara muito talentoso para a arte dele, mas talento só não faz muita coisa. A dedicação que ele tinha nos treinamentos era impressionante. E eu já gostava muito de artes marciais também, então quando eu comecei a acompanhar o Mike Tyson e comecei a entender um pouco de boxe, comecei a vibrar bastante e comecei a entender como aquele esporte podia ser técnico e podia ser bem interessante também. Mas anos depois, muitos anos depois, o que o Mike Tyson me ensinou foi sobre finanças, que é isso que eu vou falar aqui hoje, finanças e investimentos. E isso foi o que me impressionou mais. O Mike Tyson, ele na infância, ele era uma criança muito pobre, ele era órfão, ele viveu de orfanato em orfanato, sofreu muito, como tantas crianças sofrem no Brasil e em outros países pobres. Ele viveu nos Estados Unidos, vive nos Estados Unidos, mas assim, ele teve uma infância muito difícil. E ele encontrou o caminho dele num esporte que movimenta muito dinheiro. E ele era uma máquina de fazer dinheiro. O Mike Tyson, ele fazia dinheiro e não era só para ele que ele fazia dinheiro para ele fazia para os patrocinadores dele, ele fazia para a televisão, ele fazia para os empresários dele. Imagina que aqui no Brasil, por exemplo, a audiência da madrugada, era a TV Globo que passava, né, essas lutas, a audiência era muito pequena, mas quando tinha uma luta do Mike Tyson, essa audiência explodia, porque todo mundo queria ver ele lutando. Então ele fez muito dinheiro. E o boxe, só para você ter uma ideia, o boxe ele já chegou a pagar até 180 milhões de dólares em uma única luta de bolsa, só o valor que se paga para o lutador entrar no ringue e disputar um único evento foi pago em 2015 por Floyd Mayweather, 180 milhões de dólares, para você ter uma ideia dos valores que o boxe movimenta. Isso, claro, ele ganhou isso só de bolsa, tem mais publicidade, tem mais uma série de coisas. E isso é interessante, o Mike Tyson ele foi o cara mais jovem, foi o lutador mais jovem a ganhar uma luta no peso pesado pelo Conselho Mundial de Boxe até hoje. Ele tinha 20 anos, isso foi em 86.
E aí, como muita gente já sabe também, ele teve vários problemas com a justiça, inclusive em 92 ele foi preso por uma acusação de estupro, depois ele voltou ao boxe novamente quando saiu da cadeia, e aí ele protagonizou uma outra cena bizarríssima, que foi ele morder a orelha do Evander Holyfield, na época um outro lutador de ponta também. E, por fim, o que se especula é que o Mike Tyson chegou a ter uma fortuna em torno de 700 milhões de dólares num determinado ponto da carreira dele, 700 milhões de dólares. Só para dar uma ideia de quanto seria esse valor, no Brasil, em reais, hoje, isso daria mais ou menos 3,6 bilhões. Significa que se esse dinheiro ficasse investido na poupança que é um investimento simples e muito tranquilo, ele renderia em torno de 7 milhões de reais por mês. Eu não sei para você, mas para mim 7 milhões de reais por mês seria uma quantia suficiente para viver uma vida bem tranquila. Só que com o Mike Tyson a história não foi assim. O Mike Tyson ele gastava muito dinheiro. Ele dava Rolls Royces, que eram automóveis caríssimos, ele dava de presente para amigos, ele comprava Ferraris, tigres, animais exóticos, fez todo tipo de negócio, muita festa, muito cassino, viagens. Ele gastou todo o dinheiro que ele podia nessa vida. E por mais que a gente se pergunte assim, cara, se eu tivesse 700 milhões de dólares ou 3,6 bilhões de reais na conta, se eu recebesse 7 milhões de reais todos os meses, esse dinheiro não ia acabar nunca. Mas acontece que o dele acabou. O dinheiro do Mike Tyson acabou e em 2003, aproximadamente aí um pouco mais de 10 anos depois dele ter atingido o pico da fortuna dele, ele não só perdeu tudo, como ele chegou a ter, ele decretou falência, né? Ele decretou falência, nos Estados Unidos é possível uma pessoa física decretar falência, ele decretou falência com uma dívida de 23 milhões de dólares. Mike Tyson, um cara conhecido no mundo todo, reconhecido até hoje como um dos maiores ícones do esporte, ainda assim ele conseguiu gastar todo o dinheiro que ele tinha em um pouco mais de 10 anos e acumular dívidas aí em valores absurdos. Então assim, isso é só para entender que também não dá para generalizar, né? Não é que todo artista, ou todo atleta, ou todo mundo que conseguiu ganhar dinheiro por meio do entretenimento, todo mundo não sabe lidar com dinheiro. Muita gente sabe lidar com dinheiro. E muita gente não nasceu sabendo também. Teve que aprender, teve que estudar, mas principalmente se responsabilizar pelos resultados. Um dos exemplos desse aí é o brasileiro Wanderlei Silva, que também teve uma infância pobre, que ganhou muito dinheiro no MMA, especialmente no Japão, mas que se estruturou para levar uma vida mais tranquila. E um outro ponto importante é que, assim, apesar de muita gente acreditar ao fato do Mike Tyson ter perdido todo o dinheiro, a ideia de que ele é uma vítima dessa história toda, que ele não teve opção, que ele tinha pouco estudo, mas na verdade ele tinha acesso a tudo que ele precisava. Ele poderia sim ter estudado, ele poderia ter se preparado, ele poderia ter dado atenção a isso, mas ele achou melhor ir por outro caminho. Ele achou melhor gastar e achar que o dinheiro dele era infinito. Então o que o Mike Tyson me ensinou e que serve para todos nós, absolutamente todos nós? Que é sim possível gastar todo o seu dinheiro, mesmo que seja uma fortuna em milhões de dólares, e até mais, mesmo que seja muito, em pouco mais de 10 anos. Pouco mais de 10 anos é possível você gastar todo esse dinheiro. Outra coisa importante que ele ensinou, que educação financeira vale mais do que riqueza. Será que vale mais do que riqueza? Vale mais do que riqueza. E eu vou mostrar para vocês por 2 exemplos daqui a pouco que ter educação financeira, saber gerenciar o seu dinheiro pelo pouco que ele seja, eles falam, poxa, mas eu não tenho 700 milhões de dólares igual o Mike Tyson. Não precisa. Se você for capaz de cuidar do seu dinheiro, seja lá quanto for que você ganha, de uma maneira inteligente, respeitando a lógica do funcionamento da criação da riqueza, você não precisa ganhar 700 milhões de dólares para viver uma vida confortável para o resto dos seus dias. Então assim, milionário ou não, se você é milionário, se você não é milionário, você precisa sim cuidar do seu patrimônio. E todo mundo pode aprender. Pode ser pobre, pode ser rico já, pode ser atleta, pode ser sedentário, pode ser americano, pode ser brasileiro, todo mundo pode aprender um pouco. E aí eu vou citar um exemplo interessante aqui, de uma pessoa que mesmo ganhando pouco, especialmente para os padrões do Brasil, conseguiu realizar o sonho dela de riqueza. Essa aqui é a Rita Gradzik. Ela tem 64 anos. Ela é catarinense.
A Rita, ela realizou o grande sonho dela de comprar um apartamento na beira da praia, um apartamento de 150 metros quadrados. Qual que é a profissão da Rita? A Rita é faxineira, agora ela já está aposentada. Mas como assim ela conseguia economizar tanto dinheiro? A Rita, ela tinha, né, apesar do pouco estudo, ela tinha uma noção muito boa de finanças. Então o que é que ela fazia? Primeiro de tudo, como é que ela conseguia fazer 14 faxinas por semana, 2 por dia? Porque ela otimizava o tempo. Ela aprendeu a trabalhar de uma maneira mais otimizada, então ela ganhava tempo entre uma faxina e outra. Então todos os dias ela fazia faxina. Depois, ela ia economizando onde ela podia, então ela ia a pé até o local de trabalho, ela comprava o que ela precisava à vista, ela não tinha dívidas, ela começou a investir cedo, ela comprou terrenos que depois se valorizaram e ela vendeu esse terreno e conseguiu comprar o apartamento do sonho dela. E a coisa mais interessante, a Rita, ela comprou o apartamento dos sonhos de frente para a praia, mas não precisou vender o apartamento antigo. O apartamento antigo que ela morava, ela passou a usar como fonte de financiamento, como fonte de renda extra para ela. Então perceba, entre o Mike Tyson e a Rita, tem um abismo gigantesco em termos de fortuna, de dinheiro. Mas a Rita tem uma estrutura que o Mike Tyson não tinha. Então hoje a Rita realizou o sonho dela, está vivendo bem, está tranquila, está sossegada, tem o apartamento antigo dela que rende um dinheiro que ela usa para pagar as contas do apartamento novo, realizou o grande sonho e vive feliz, mesmo tendo ganhado muito menos do que o Mike Tyson. O outro exemplo interessante, essa aqui é a Luiza Trajano. A Luiza Trajano, ela é dona do Magazine Luiza. Você provavelmente conhece o Magazine Luiza, é uma das maiores lojas do Brasil hoje em dia. É um fenômeno de vendas online e também tem muitas lojas físicas. A Luiza Trajano, ela começou como balconista na loja dos tios dela. E ela começou ali, enquanto ela trabalhava como balconista, ela começou a perceber uma outra coisa. Ela não estava muito satisfeita com a ideia de ser só balconista. O que ela começou a perceber? Que muita gente, havia uma certa parcela da população que queria comprar, mas não tinha crédito, não tinha dinheiro. Então ela começou a perceber o seguinte, que se ela conseguisse facilitar o crédito para essas pessoas iriam comprar mais dela, e aí nisso ela foi desenvolvendo o negócio dela. Essa foto que está aqui é uma foto que mostra uma das primeiras lojas dela, se não a primeira loja, chama Magazine Luiza até hoje, né? E interessantíssimo, ela foi uma pioneira nos negócios da internet. O Magazine Luiza começou a vender na internet antes de ser um grande boom. Hoje em dia, especialmente na época que a gente está vivendo, vendas pela internet é uma coisa comum, né? A gente compra muita coisa já pela internet, mas na época que ela começou não era ainda. E ela tem hoje uma fortuna avaliada em torno de 1,2 bilhões de reais. Também começou sem ter absolutamente nada no bolso. Ela começou como uma balconista, trabalhando ali e aprendendo. Então o que a gente entende dessas histórias aí? Que sim, quando você tem educação financeira, quando você tem a atenção para a questão do dinheiro, você consegue multiplicar mesmo que seja pouco. E quando você não tem, você consegue perder, mesmo que seja muito. E aí tem muita gente que fala assim, mas esse caso do Mike Tyson aí que você falou, isso não é tão comum não, viu? Tem muita gente que ganhou dinheiro aí e não perdeu. Só que eu vou citar para vocês um estudo interessante. A quantidade de gente endividada no Brasil. Tem um estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, que foi feito em setembro de 2020, que mostrou que 67,5% das famílias brasileiras ou estão endividadas, ou seja, têm dívidas, pegaram dinheiro emprestado e precisam pagar com atraso ou não, ou estão inadimplentes, ou seja, já estão com as contas atrasadas, já estão devendo mais. E em um dos vídeos que eu gravei aqui no canal, eu falava sobre como é difícil você investir tendo dívidas. Por quê? Porque as dívidas elas crescem numa taxa muito maior do que os seus investimentos. Então se você investe, mas se você tem dívida, o seu dinheiro vai desaparecendo aos poucos. Ele vai sendo sugado. Na verdade, o exemplo que eu dei era um balde, né? Se a sua riqueza fosse um balde, você começasse a encher esse balde de água, imaginando que a água fosse o dinheiro. A dívida é um furo nesse balde. Então, quanto mais água você põe, você começa a encher, só que o furo vai tirando toda a água do balde. Então não adianta, você não vai conseguir nunca encher esse balde completamente. Tem gente que fala assim também, mas se eu fosse o Mike Tyson, comigo seria diferente. Pode ser que sim, mas pode ser que não também. Sabe por quê?
Porque só é possível a gente saber o que acontece de verdade quando a gente está lá, sabe? Muita gente já falou isso, que se eu ganhasse muito dinheiro, eu jamais perderia esse dinheiro todo, jamais ficaria endividado igual o Mike Tyson. Pois é, eu tenho certeza absoluta que até o próprio Mike Tyson deve ter falado isso em algum momento da vida dele, especialmente quando ele era pobre, né? Deve ter pensado assim, poxa, se um dia eu for milionário, eu nunca vou perder esse dinheiro porque eu não quero voltar a ser pobre. Mas aconteceu com ele. E isso acontece por uma coisa muito interessante, porque muita gente fala assim, mas eu preciso de pouco dinheiro para viver, eu não ia precisar de todo esse luxo do Mike Tyson. Comprar tigres albinos, comprar Rolls Royce, Ferraris e festas. Então, uma questão importante aí. Agora isso não é importante para você. Mas depois que você se acostuma a viver naquele padrão de vida, a coisa muda. Por quê? O que era supérfluo antes passa a ser essencial. Experimenta, faz um teste na sua vida para você ver. Veja uma coisa que no passado você não tinha e que, portanto, não sentia falta, mas que hoje você tem e que se disserem para você que você vai tirar, você não vai gostar muito. Assim. Você vai falar, não sei, não vou abrir mão disso. Agora multiplica isso por alguns milhões. Imagina o custo de vida que o Mike Tyson tinha e imagina o quanto ele gastava. E ele não queria abrir mão de nada, das festas, das viagens, dos presentes caros, tanto que ele dava para os outros quanto para ele mesmo. Então esse é o ponto. Quanto mais você ganha, mais você gasta, você continua mantendo a sua balança desequilibrada. Então, um jeito errado de você entender esse equilíbrio das finanças é acreditar que você precisa ter mais dinheiro do que você tem hoje para aí sim você começar a economizar. Assim, não, é porque hoje eu ganho pouco. Né? Praticamente todo mundo que eu conheço fala a mesma coisa, gostaria de ganhar mais. Se ganhasse mais, iria economizar. Se ganhasse mais, aí sim ia sobrar dinheiro para colocar naquele investimento. Se ganhasse mais, aí sim ia começar a investir num plano de capacitação, aí sim ia estudar mais. Mas isso é um jeito errado de pensar. Por quê? Porque, pensa bem, você pode ganhar pouco, mas eu tenho certeza absoluta que tem gente que ganha menos que você e que consegue se estruturar para fazer tudo isso. Basta seguir determinadas regras. Agora, claro, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. A máquina de riqueza, ela tem algumas partes que você precisa se preparar e precisa dar atenção também. Então, ganhar dinheiro é importante? É importante sim, eu não estou dizendo que não é não. Agora, não é só isso. Não é só ganhar dinheiro, é você ganhar dinheiro e saber gastar e saber investir também. E assim, sempre que você receber mais dinheiro, você aumentar o seu custo de vida, e tem muita gente que pensa assim, poxa, mas eu acabei de ganhar esse bônus aqui, eu recebi esse aumento, eu recebi esse dinheiro extra, pô, eu mereço isso, né? Eu mereço um presente. Não sou eu que vou dizer para você que você não merece. Mas pensa bem, se toda vez que o dinheiro que você ganha, se toda vez que você se subir a sua receita, subir também o seu padrão de vida, você vai estar sempre na mesma condição. Você vai estar sempre ali, né? Oscilando, ou no 0 a 0, ou vai estar negativo, né? Então, tem que começar a raciocinar pela seguinte lógica. Você, assim como o Mike Tyson, assim como a Rita, assim como a Luísa Trajano, todo mundo precisa gastar menos do que ganha. Porque com essa diferença é que você vai ter condições de investir. E o investimento é o que vai multiplicar a sua riqueza. Então você precisa poupar, e esse é um número meio mágico, mas é um número importante. Você precisa poupar em pelo menos 20% de tudo que você ganha. Isso inclui o seu salário, se você for assalariado, ou a sua ajuda de custo, ou o seu prolabore, se você for um empresário, ou se você estiver recebendo aluguel, ou todas as fontes de renda, pelo menos 20%. E aí tem uma coisa interessante. Você não vai pagar todas as suas contas primeiro e esperar que sobre 20%. Sabe por quê? Porque não vai sobrar 20%. Isso aí é uma armadilha. Essa armadilha pega todo mundo. Então pensa bem, qual que é a lógica que você vai seguir? Você vai seguir um método chamado 50, 20, 30. Você vai pegar tudo que você ganha, vai separar 50%, ou seja, metade, para pagar todos os seus custos essenciais. Ou seja, tudo aquilo que você precisa para viver. O que é que você precisa para viver? Você precisa ter saúde, né? Ou seja, você precisa de plano de saúde, você precisa de alimentação, você precisa de transporte, vestuário, moradia. Tudo isso é essencial. Depois, você vai separar do que sobrou, dos 50% que sobraram, você vai pegar 20% e aí sim você já vai investir
já vai colocar na sua carteira de investimentos, que é para o seu futuro, que é para a sua riqueza, que é para transformar o seu patrimônio, que vai aumentar o seu patrimônio. E os 30% que sobram, esses sim são os que você vai usar para os gastos não essenciais. O que são gastos não essenciais? Academia, gasto não essencial. E aí muita gente fala, poxa, mas academia é saúde. E é verdade, academia é saúde. Mas você não precisa da academia para fazer atividade física. Você pode fazer atividade física de outro jeito. Que mais? Viagem. Viagem também é custo não essencial? Você consegue viver sem viagem? Consegue viver sem viagem. Você consegue viver também sem um celular novo todo ano, você consegue viver também sem um plano de TV a cabo, ou seja, tudo aquilo que não é essencial para você. Então você investe primeiro, você paga primeiro as suas contas daquilo que é essencial e aí você investe 20% daquilo que você recebeu e aí sim os 30% que sobram você vai usar para pagar o que é não essencial. E aí eu vou compartilhar com você aqui uma ideia que é muito importante que você entenda. Todo mundo, absolutamente todo mundo, eu, você, o Mike Tyson, o Michael Jordan, o Pelé, todas as pessoas possuem uma coisa chamada fábrica de riqueza. Todo mundo possui isso. Na verdade, nós somos isso, né? Uma fábrica de riqueza. E para multiplicar a nossa riqueza, a gente segue basicamente 3 etapas. A primeira etapa é a de fazer dinheiro, ou seja, transformar a nossa mão de obra, o nosso tempo, em dinheiro. A segunda etapa é poupar parte desse dinheiro que a gente fez. E a terceira etapa é investir. Ah, mas como é isso? Eu não entendi exatamente como é que funciona isso. Eu vou explicar como é que é exatamente isso. Então, pensa no seguinte, a fábrica da riqueza é como se fosse uma fábrica normal, como se fosse uma fábrica comum, né? Uma fábrica, por exemplo, de pneus, né? Uma fábrica de pneu, de um lado da fábrica entra lá a borracha, a matéria-prima, do outro lado saem os pneus prontos. Dentro daquela fábrica tem as máquinas que transformam toda a borracha em pneu. Mesma coisa, por exemplo, papel. De um lado entram as árvores, entra a celulose, lá dentro daquela fábrica tem uma série de máquinas que transformam toda aquela celulose em papel e o papel sai pronto para ser vendido. Então, a sua fábrica de riqueza pessoal, né, que é você mesmo, ela funciona assim. De um lado dessa fábrica entra o seu trabalho, o seu esforço, a sua energia, entra também o seu conhecimento, a sua experiência, a sua competência, a sua capacidade de gerar valor e entra também o seu tempo, né? Isso de maneira simplificada. E do outro lado dessa fábrica sai o dinheiro, sai o seu patrimônio. E se a gente fosse dar uma olhada nessa fábrica, o que tem por dentro dessa fábrica, a gente veria o seguinte, que dentro dessa fábrica existem muitas estruturas, mas tem 3 máquinas lá dentro, que são 3 máquinas essenciais. São essas 3 máquinas aqui, ó. Uma máquina de fazer dinheiro. Mas como é que essa máquina funciona? Ela funciona assim. Você vende o seu tempo, você vende o seu conhecimento, você vende o seu trabalho, a sua energia e alguém te paga dinheiro. Basicamente você fornece valor para alguém e alguém te paga dinheiro em retorno desse valor. Por exemplo, vou pegar um exemplo clássico aqui, tá? Você é um trabalhador, você é um mecânico de automóveis. Você conserta automóveis. Então você tem o seu tempo, você tem o seu conhecimento e você tem a sua mão de obra. Alguém chega lá com um automóvel quebrado, o que você faz? Você vai lá e usa o seu trabalho, a sua energia, o seu conhecimento, usa o seu tempo para consertar o automóvel, ou seja, para aquela pessoa que entrou com o automóvel quebrado, para ela era importante estar com o automóvel consertado, ela vai pagar um valor para você. Então você transformou tudo isso em dinheiro, você fez dinheiro, você não tinha dinheiro, você tinha uma outra coisa, agora você tem dinheiro. Legal. E qual que é a próxima máquina? Bom, então o dinheiro que sai da máquina de fazer dinheiro, ele entra numa outra máquina, que é a máquina de poupar. Se a gente for pensar bem na história do Mike Tyson, isso aqui, ó, a máquina de fazer dinheiro dele era muito boa. Pô, pensa bem, ele fez 700 milhões de dólares. A máquina dele era muito boa, ele fornecia muito valor. Ele era um cara de extremo valor para os patrocinadores, para as organizações de boxe, para os telespectadores, para os torcedores, para os anunciantes, para as redes de televisão. Então a máquina de fazer dinheiro dele era muito boa. O problema dele era essa máquina aqui, ó, a máquina de poupar. Por quê? Porque todo o dinheiro que entrava aqui, esse dinheiro era gasto. Ele não economizava nada. Então, logo, não saía dinheiro nenhum para a terceira máquina, que é a máquina de investir. Se você ganha muito dinheiro, mas você não é capaz de poupar e não é capaz de investir
Porque essa máquina aqui de investir, ela tem uma série de funções interessantíssimas. Uma delas, por exemplo, que é o trabalho dos juros compostos, é que ela, quanto mais você investe, mais o seu dinheiro cresce. E o dinheiro que cresceu, o dinheiro que vai aumentando, vai rendendo juros sobre juros. Então, o dinheiro que sai aqui da máquina de investir, ele retorna para cá de novo e ele entra sozinho na própria máquina, ou seja, vai virando uma bola de neve, né? Vai crescendo assim. O problema é que, para isso acontecer, tem que entrar algum dinheiro aqui, ó. Se não entrar esse dinheiro aqui nunca, você nunca vai ter como investir. Logo, sua riqueza nunca vai aumentar. E o interessante aqui, nessa história toda do Mike Tyson, é que é o seguinte, você é esse controlador aqui, ó. Você é essa pessoa que controla essas três máquinas. Você é quem controla a máquina de fazer dinheiro, é você que controla a máquina de poupar e é você que controla a máquina de investir, porque essa máquina é sua, essa aqui é a sua fábrica de riqueza. Então, você tem aqui um painel de controle em que você decide, por exemplo, se vai fazer uma faculdade, se vai fazer um curso de especialização, se vai aprender uma segunda língua, se vai aprender uma profissão nova para melhorar a sua máquina de fazer dinheiro. Você que vai decidir se vai fazer um orçamento, se vai controlar os seus gastos, se vai economizar de alguma forma para melhorar essa máquina aqui, ó, a máquina de poupar. E é você também que controla a máquina de investir, que é a máquina de multiplicação. Então, perceba, se você que está no controle dessas três máquinas não entender como esse modelo funciona, não entender como a sua fábrica de riqueza funciona, você vai achar que a única forma de você resolver o problema é essa aqui, ó. É estar sempre mexendo na máquina de fazer dinheiro, sempre mexendo na máquina de fazer dinheiro. Eu preciso ganhar mais, eu preciso de algum jeito ganhar mais, trabalhar mais, investir mais tempo no meu trabalho, eu vou ficar mais tempo, vou trabalhar mais. Só que se você não investir nas outras máquinas, meu amigo, infelizmente, a sua fábrica de riqueza não vai fornecer aquilo. Então, quando a gente retoma a história agora, o Mike Tyson não é o caso único, eu escolhi ele porque recentemente ele apareceu na mídia, então ele é um caso que está na nossa... Tá fácil da gente lembrar, né? Porque ele tá fresco aí, né? A lembrança dele. Mas assim, o Mike Tyson não é um caso único, não é a única pessoa que sofreu com isso, não é a única pessoa que vai sofrer com isso também. O que é importante levar dessa história aqui toda é o seguinte, você é uma fábrica de riqueza, você tem que controlar as três máquinas, a máquina de fazer dinheiro, a máquina de poupar e a máquina de investir. É sua responsabilidade fazer isso, é possível para você, é possível para o Mike Tyson, é possível. O Mike Tyson agora, ele retomou o processo de crescimento da riqueza dele, então ele está investindo em outras coisas. Inclusive, essa luta que ele fez com a luta exibição foi para arrecadar dinheiro para ele também. Ele estava, aos poucos, reaprendendo como fazer isso. Mas, se ele insistir nos mesmos erros, muito provavelmente ele vai acabar no mesmo lugar que ele estava antes. Tá? Guarde isso com você, é importante. E se você tiver alguma dúvida, deixa marcado aqui embaixo, deixa a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em responder. Se não ficou claro para você algo dessa aula aqui ou das outras aulas, é só você deixar marcado que assim que possível eu respondo lá.